né? Fluminense, Vasco e Flamengo. Isso. Quando, por exemplo, quando eu fui convocado para o Corinthians, eu tava já tranquilo pensando nisso. E já estava nessa. Era aí que eu já ia começar a ficar um tempo. Mas o Corinthians... E olha assim, eu tinha noção, é claro, imagina. Eu ia para o Corinthians para substituir o técnico da seleção brasileira. E olha só, uma coisa rara. O técnico saindo do clube para a seleção. Ele não estava sendo mandado embora. Depois de ter sido campeão mundial. E aí, ídolo do clube. Eu fui assistir o último jogo dele. Eu fui assistir. Porra. Assim, o cara, meu amigo, assim, só o jogador ídolo de time que eu vi assim, ser ovacionado por torcida. Como treinador, não tinha visto ainda. Só dessa vez, né? O Tite assim, no Corinthians. O Tite no Corinthians. E aí, tava eu lá para substituir, para segurar essa. E aí, falando já sobre isso, aqui o papo vai assim. O Tite te ligou, não foi isso? Sim, falei com ele várias vezes. Ele que te indicou, assim. Eu acho que ele foi perguntado, né? Mas foram várias pessoas, assim. E o que eles queriam era que alguém tivesse alguma característica parecida, porque o Corinthians tinha uma maneira um método de características assim, de treinador para poder trabalhar. E aí eles achavam que eu me aproximava. E aí foi muito bom, foi muito bom. O que é treinar o Corinthians? E eu fui... Eu fui jogador do Corinthians, né? Exatamente. Então, eu cheguei lá agora como treinador. Isso já aconteceu comigo em alguns clubes, né? Foi muito legal. No Atlético Paranaense eu fui jogador, Bahia, Fluminense. E o Corinthians. Então, eu chegar agora no Corinthians foi muito legal, assim. Não só da época, porque é uma época longínqua, né? De ter sido jogador. Mas chegar e ver o clube do jeito que está estruturado e assim... com umas ideias, assim, muito, muito bacana. E aí foi legal. Dirigir o Corinthians, essa pergunta sempre me faz, e me fizeram muito depois que eu dirigi o Corinthians e eu dirigi o Flamengo. Então, todo mundo tem aquela coisa, inclusive minha família. Quando eu fui pro Flamengo, aí minha família, quando me ligava, todo mundo preocupado, porque, muita pressão, assim, meio que todo mundo contente, mas preocupado com isso. E a sensação que se tem, e isso existe, mas você trabalhar dia a dia, assim, tanto no Corinthians como no Flamengo, a gente não sente nada disso. Não tem isso. Não chega essa pressão. Tem gigante. assim, jogo, quando joga e resultado. Resultado. E por que você acha isso? Por conta do profissionalismo dos dois hoje? Não, porque os clubes são estruturados, então, assim, independente. O Vasco, na época do Vasco, por exemplo, você treinar